Vou fazer uma coisa hoje que é um pouco difícil pra mim. Eu não gosto muito de ver reviews negativos dos meus jogos. Eu acho que todo mundo que cria jogo e publica jogos à venda, né, na Steam, em consoles, não curte muito o review negativo, porque nem sempre o review negativo é daquele seu amigo que vai te dizer uma coisa que não gostou no seu jogo, que vai ter todo o cuidado do mundo pra você não se magoar. Né, o review negativo de uma pessoa que não te conhece, não é nem do seu país, uma pessoa que mora em um outro país, não se preocupa tanto, assim, em amenizar a coisa e não se preocupa, na pessoa que vai ler. Só que nem todo review negativo, análise negativa da Steam, por exemplo, fala mal só por falar mal. Às vezes tem uma coisa que eu posso não concordar, só que tem coisas que fazem sim sentido e que eu devo aprender realmente com o erro e reconhecer que a pessoa tá certa realmente na crítica dela. Tá, então hoje eu vou fazer aqui um conteúdo que é um pouco diferente do canal, mas é porque pra mim é muito difícil ler reviews negativos, então eu vou aproveitar e fazer isso em vídeo, que daí já é um empurrão, pra eu ler o review e realmente ver se tem alguma coisa ali que eu possa aprender com o review. E também você pode ver aí um pouco mais sobre, né, reviews negativos da Steam, como eles são, qual é o naipe deles, pra você se preparar pra quando você publicar o seu jogo não se sentir tão abalado com eles, beleza? Realmente é uma coisa que não deve ser levado tão a sério assim, quando a pessoa fala mal do seu jogo, porque é a opinião dela, né, isso não deve, fazer você ficar se desmerecendo por isso. Vou começar aqui então mostrando o meu jogo pra vocês, tá. Eu tenho 3 jogos, tá, eu vou ler dos 3 jogos os reviews negativos, começando pelo Rift Raccoon, que é o jogo que eu publiquei, mais antigo, 2019. Vou dar um playzinho aqui no trailer só pra você ver um pouquinho. É um jogo de plataforma de precisão, você pode ver aí, né. Você tem uma mecânica de teletransporte que te ajuda a avançar pelas fases. Claro que isso não é o suficiente para você conhecer o jogo, mas enfim, vou ler os reviews negativos aqui e depois, se você quiser jogar, você vai lá na loja e vê os jogos, tá? Vou deixar links aqui na descrição para você conhecer os meus jogos. Então vamos lá, aqui ó, reviews são quase todos positivos, só que tem, claro, né, os negativos. Vou vir aqui colocar em todos os idiomas e também colocar para filtrar pelos negativos, tá? Rift Raccoon é o tipo de jogo que vai te fazer mergulhar dentro e não vai deixar você sair por um longo tempo? Alguém, né, pode achar coisas positivas aqui. Mecânicas interessantes baseadas em teletransporte, level design interessante, gráficos retrô legais e trilha sonora, e um guaxinim fofo como o principal personagem. Entretanto, existem muitos pontos negativos prevenindo os jogadores, pelo menos os casuais, de se divertir, de aproveitar o jogo apropriadamente, punindo em vez de desafiando um gameplay que é punitivo em vez de desafiador, controles complexos, controles assim difíceis, exageradamente difíceis, ênfase exagerado em precisão, falta de história, variabilidade e esterilidade, que eu não sei exatamente o que quer dizer, de ambiente. Eu acho que talvez não ter um ambiente muito interessante, talvez. Sem upgrades ou elementos de RPG, estereótipo, early stereotype, não sei o que ele quer dizer com isso, tá? Se quiser você pesquisar aí também. O meu inglês é bom, só que não é muito bom pra traduzir. Tem muita coisa que eu consigo interpretar, mas não traduzir. E também a falta de multiplayer local. Eu não posso recomendar um jogo para a família jogar, como ninguém provavelmente vai aproveitar, sofrer coletivamente. As vantagens: mecânicas originais, level design, gráficos, trilha sonora, guaxinim fofo. Contras: gameplay punitivo, controles, ênfase na imprecisão, sem história, sem variabilidade de ambiente, sem elementos de RPG. Early Stereotype eu realmente não entendi o que é, e falta de multiplayer local. Rift Raccoon promete a diversão dos plataformas dos anos 90, e pode ser realmente entregue. Isso realmente poderia ser entregue com mais esforço e implementação sensitiva de elementos modernos de gameplay. Principalmente mais níveis de dificuldade. Não punindo você tanto, né, por falta de precisão nos movimentos, controles mais responsivos e upgrades para melhorar o gameplay. Dessa forma, eu não posso recomendar esse jogo, então eu tô dando uma nota negativa. E Videogame Father 4 de 10, não recomendado. Bom, primeiro eu vou ler, depois eu vou comentar um pouco sobre, né. Eu concordei com muita coisa nesse review. Porque muita coisa disso eu já pensei por conta própria e vou levar em consideração para um próximo jogo.
realmente já me falaram e eu concordei que os gráficos do jogo são muito fofos e chamativos para um público casual, um público que não quer se esforçar tanto com o jogo. Só que o gameplay não reflete isso. O jogo realmente é muito difícil. É muito difícil. É questão assim de você, numa fase mais pra frente do jogo, você errar um input que seja e você já acabar morrendo, né. Então o jogo tem bastante checkpoint pra você, se você morrer, você pode voltar pertinho, só que ainda assim eu me arrependo da dificuldade excessiva que eu coloquei no meu jogo. O que que eu não concordo tanto nesse review? Falta de upgrades e elementos de RPG, eu não acho que seja obrigatório pra todo jogo. Eu entendo que ele colocou isso no contexto de tornar o jogo mais atraente para um gameplay moderno, né, para um público mais moderno, só que eu não acho que isso seja motivo pra você negativar um jogo, né. "Ah, esse jogo não tem elementos de RPG". Tá, mas o jogo queria ter elementos de RPG? Não, sabe. Então eu não acho que seja uma coisa, pra se avaliar, só que claro, isso é a opinião dele, né. É uma análise com a opinião dele. Então, tipo assim, ele colocou como negativo, porque para ele seria mais interessante, se o jogo tivesse esses elementos. Então, eu entendo super válido. Na verdade, esse review como um todo, eu achei ele muito válido. Ele não criticou a pessoa, eu, e não apontou coisas tão injustas. Realmente ele apontou coisas que para o público que poderia ter sido mirado, né, um público mais casual, o jogo realmente não agrada, porque ele é muito difícil. Só que pra galera que curte umas fases difíceis, curte dar uma sofridinha pra passar e sentir aquele alívio, aquela alegria de passar de uma fase difícil, fica mais interessante. Também falta de multiplayer local. Claro, isso poderia acrescentar o jogo, mas eu não acho que seja, né, algo essencial, até porque eu não pensei em fazer isso para o jogo, né, não era um plano meu. E tu vê que ele avaliou também aqui na parte, ó, não é um jogo para a família jogar, porque por que ele falou disso, né? Em algum momento eu falei que jogo é pra família? Eu não falei. Só que por causa dos gráficos, por causa do visual fofo, o jogo chama atenção. É que você pode um pai comprar para o filho, os 2 quererem jogar, e o filho não conseguir passar de fase, porque tá muito difícil. Então eu vou levar isso em consideração para uma continuação para esse jogo, né, para manter difícil, desafiador, só que como ele falou aqui, ó, tirar a parte de ser muito punitivo e ser mais desafiador, né, não tanto assim, sentimento de eu tô sendo punido por um erro muito pequeno, sabe, pra ser mais uma coisa de desafio mesmo. Review muito bom, é negativo, mas tá vendo que eu falei no começo? Você tem que levar em consideração reviews negativos também, alguns são muito bons. Esse aqui eu sei que ele foi um pouco mais crítico, então eu acabei lendo um pouquinho, só que né, eu dei uma freada, porque eu achei algumas coisas, assim, meio curiosas, então eu vou conversar aqui com vocês sobre ele aqui. Rift Raccoon é mais um da literalmente milhares de pixel plataformas 2D que estão infestando a Steam e abaixando a qualidade média de todos os videogames em todo lugar, sabe. Já começou com uma coisa pesada, né. Shovelware não sei o que que é. Essa plataforma é essencialmente um asset flip de Construct 3, como se ele tivesse, né, sido feito por cima de templates que o próprio Construct já entrega, né, já fornece. Nenhum desenvolvimento de jogos real, fez parte aqui. Entretanto, o desenvolvedor, entre aspas, que comprou uma licença do Construct 3 e passou meia hora preenchendo os espaços dos templates, né, dos arquivos já prontos do Construct, e espera ser pago como se eles fossem de fato um desenvolvedor de jogo. Levando isso em consideração, a gente deveria tratar isso seriamente como um jogo? Não. É um cash grab, né? É uma coisa feita só para pegar o seu dinheiro. De uma perspectiva técnica, o jogo não atinge nem os requerimentos básicos de um jogo que os jogadores de PC esperam como um padrão. Uma escolha foi feita para usar gráficos obsoletos, de décadas atrás, retrôs, né, pixel art, como um substituto para gráficos contemporâneos de PC. Tô até fazendo mais pausas para ler isso, porque é um pouco mais pesado, né. Não é muito claro se isso é por falta de orçamento ou talento, entretanto, a qualidade visual gráfica, no geral, é extremamente baixa como um resultado. Não existem opções para mudar a resolução do jogo ou customizar os gráficos. Não existe maneira de garantir que vai rodar na resolução nativa dos seus monitores, não existe garantia de que vai parecer certo em qualquer PC como resultado dessa decisão ham-fisted. Deve ser uma coisa negativa, obviamente, mas eu não sei o que que é decisão de design.
não tem maneira dos gamers tentarem melhorar a qualidade gráfica desse jogo. A qualidade gráfica baixa, né, desse jogo. Alguns defeitos no jogo podem ser atribuídos pela escolha de usar o Construct 3. É um toolset, uma ferramenta de baixíssima qualidade que às vezes usada por desenvolvedores amadores, já que não precisa de nenhuma habilidade avançada de desenvolvimento de jogos. Mas infelizmente tem muitas limitações, muitas capacidades limitadas. Agora isso que tá engraçado, né? É pior até que o Game Maker Studio. É uma ferramenta usada por muitos jogos até muito populares como Undertale, Katana Zero, Hyper Light Drifter. É uma coisa bem comum a gente ver críticas ao Construct 3, né, é uma coisa muito comum. A gente vê direto, tanto que é uma coisa que nem me surpreende. Mas eu achei interessante esse detalhe aqui, que ele colocou no mesmo patamar de Game Maker Studio, né, isso pra mim tornou a coisa engraçada. Porque, assim, ele tá realmente tão focado em criticar que é como se pra ele todo jogo tivesse que ser feito em Unreal Engine ou usando o Unity, com a programação direta do C Sharp, sabe. É como se tivesse que ser difícil, tivesse que ser complexo, não é, ele tem uma visão muito anti-acessibilidade do desenvolvimento de jogos. Pra você criar jogo, você tem que realmente fazer aí numa engine muito pesada, ou você tem que fazer programando do zero, senão você não tá fazendo o jogo de fato. Assim que você não pode fazer uma bolsa de seda Out of a Sauzier deve ser uma ferramenta ruim, né, não sei, algum material ruim. Você não pode fazer um ótimo jogo usando uma engine terrível. Esses defeitos técnicos colocam o jogo abaixo dos padrões aceitáveis por qualquer jogo de PC moderno. Rift Raccoon tem um preço muito otimista de $5. Não vale a pena levando em consideração os defeitos e desvantagens do produto, especialmente considerando que existe um número muito maior de jogos de mais qualidade gratuitos da Steam. É pesado, né, cara? Isso nem foi intencional, mas primeiro eu li um review, que avaliou o jogo pelo que ele é, né? Avaliou o jogo. Uma pessoa que de fato jogou o jogo e avaliou pelo que ele é. Não que essa pessoa não tenha jogado, né? Jogou 0,9 horas, não sei até onde ele chegou. Mas tu percebe um padrão de pensamento aqui, né? Ele criticou pixel art, ou seja, se você tem um jogo em pixel art, você não tem um jogo, né? Anulando mais de 50% dos jogos indie de todo o universo, né? Claro que aqui ele não deve levar em consideração jogos que têm um pixel art extremo, né? Como Katana Zero, como Celeste, jogos que têm um pixel art muito bonito. Aqui ele deve tirar de consideração esses, ou na loucura do cara, talvez nem isso. Talvez ele considere que todo jogo pixel art é arte obsoleta, né? Arte, entre aspas, não deve ser valorizado. Chamou o jogo de cash grab e falou que o jogo foi feito por cima de templates. Cara, pra ele o jogo não teve level design, pra ele o jogo não teve criação de fato de mecânicas. Tudo que tem no jogo tem um template do Construct disponível, que eu fui lá, baixei e coloquei o guaxinim, e pra ele o jogo é isso, cara. Não, não, simplesmente não. Eh, tá, aqui não tem opção de mudar a resolução do jogo, tá. Isso eu entendo, é um problema que muita gente comenta, até me perguntaram já como é que faz para no Construct tu colocar a resolução mudável. E de fato é uma coisa que eu não sei como fazer no Construct, talvez tenha como, talvez não tenha. Só que, sinceramente, é mínimo o número de pessoas que vai ter problema com isso. Porque o que o Construct faz é, se você escolher uma resolução adequada, uma resolução que seja a proporção 16:9, você vai conseguir escalar até qualquer tamanho de monitor. Então, basicamente, o jogo vai se adaptar à tela do monitor que você está usando, a resolução que você está usando. Então, é um problema, assim, que, claro, existe, mas é um problema que muito pouca gente vai passar e certamente ele não passou por esse problema, mas é claro que ele resolveu criticar porque tudo aqui está focado nos aspectos técnicos e aspectos técnicos baseados no que ele considera importante, né? Que aparentemente não são muito interessantes, não. Ele criticou altamente o Construct e colocou aqui no meio também o Game Maker, o que pra mim foi interessante, porque críticas ao Construct eu estava acostumado a ver. Eu já vejo muita gente criticando o Construct, até mesmo dentro do universo de desenvolvedores indie, e não dentro do universo de pessoas assim maluconas que querem que todo jogo tenha um padrão AAA. Mas ele criticou o Game Maker junto, o que realmente
comprova o que eu falei antes, né, de que ele vai criticar qualquer jogo que é feito em pixel art, e pra ele, então, qualquer jogo que é feito numa engine, talvez aí como Game Maker, talvez até o Godot vai saber que ele acha sobre isso, ele não considera essas game engines viáveis pra fazer um jogo. Eu não sei da onde ele tirou tanto ódio no coração pra falar mal, assim, de 2 game engines que são gigantes e muita gente usa. Só que mais uma vez ele tá focando na parte técnica com base no que ele acha, né, e muito pouco é falado sobre o jogo em si. Percebe que tem muito foco em parte técnica, né. Falou que o preço é muito otimista, $5, o que eu acho um preço bem razoável, porque o jogo tem bastante tempo de gameplay, tem bastante variedade de mecânicas. Mas claro, né, é uma pessoa que eu jamais conseguiria atingir os padrões dele, porque claramente são muito altos. Né, são muito altos. Eu não cheguei a clicar no perfil do cara pra ver se ele avaliou negativamente mais vários outros jogos, mas certeza que ele foi em vários outros, porque pelo que eu vi, ele também avaliou negativamente os meus outros 2 jogos, então ele deve ter isso como hábito. Ele deve ir na Steam procurar jogos independentes, de pequenas equipes, jogos pequenos em geral, e vai lá fazer críticas nessas partes técnicas que ele considera essenciais. Que, né, vamos combinar que é uma parcela muito pequena de pessoa que realmente se preocupa com isso, que não gosta de pixel art, que pensa que tem que ter resolução, mudável, mudança de gráfico, até porque pelo preço do jogo, tu já antecipa o que ele vai ter. Na minha opinião, tu pode fazer um jogo com muito poucas coisas, se você colocar um preço adaptado ao que você tá oferecendo, que é o que eu fiz, o jogo não tem um preço absurdo. Enfim, né, a gente pode ver uma diferença aí, né, esse aqui eu pude tirar alguma coisa, eu pude concordar com alguma coisa, eu pude aprender alguma coisa, esse aqui não, esse aqui foi só uma, né, me chamou de desenvolvedor entre aspas, foi só um monte de coisa pra eu me sentir mal. Vamos ver mais uma aqui agora, uma que tá em japonês, deixa eu clicar aqui. Vamos até ter que copiar, já até fiz aqui, copiei e levei pro tradutor pra gente poder ler esse review. O chamado Jogo da Morte. Ao contrário de sua aparência fofa, o nível de dificuldade não é fofo. Claro que coisas vão se perder na tradução, né? A tradução não é perfeita, mas enfim. Desse tipo assim, Death Game, um jogo que você morre muito, né? Não sei porque eu falei em inglês, porque eu quero escrever em japonês, então esquece. Mas isso aqui eu concordo, cara. Realmente, a aparência fofa e a dificuldade absurdamente difícil não casa, não casou bem. Então eu entendo quando as pessoas criticam isso e eu mesmo já percebi, já avaliei isso no jogo. Um guaxinim visa o objetivo do estágio, fazendo pleno uso do teletransporte. Né, desse tipo assim, você vai pela fase, tá transportando. A operabilidade e o ritmo de repetição são bons e os pontos intermediários são definidos em pontos-chave. Caraca, né? Parece um robô falando. Essa parte aqui deve querer dizer, esse começo aqui deve querer dizer que o ritmo caminha bem, né? O jogo tem um fluxo legal. E os pontos intermediários são definidos em pontos-chave. Eu não faço a mínima ideia do que isso quer dizer, tá? No entanto, quando perguntado se é para todos, não. Realmente, o jogo não é para todos. Bom, em jogos de ação, é bom pra quem gosta, certo, né, de jogos de ação e gosta de jogos de morte, jogos que tu fica morrendo um monte, morre e tenta, né. O recomendado pra quem é extremamente de M. Eu não sei o que que isso quer dizer, né, mas tá aqui. O M dele aqui no caps lock, ele realmente colocou um caps lock até mesmo aqui no review, mas eu não sei o que que isso quer dizer. Enfim, é um review suavinho também, né, deu pra entender o ponto dele, ele considera o jogo muito difícil pra aparência do jogo, só que é interessante que ele chegou a zerar, ó, porque ele tem 13 horas, então eu penso que ele chegou a zerar o jogo, talvez até no hard ele zerou, então esse cara aqui ele gosta de jogos de morte, só que ele fez um review negativo pra alertar, né, que ó, se você não gosta de jogo assim, não é pra você. Tudo bem, review bem tranquilo, deu pra gente ler sem querer chorar depois na cama, ficar em posição fetal. Eu planejava nesse vídeo falar dos reviews negativos de todos os meus jogos, só que acabou que ficou bem compridinho já só do Rift Raccoon. Então se você quiser que eu faça dos outros jogos também, comenta aqui embaixo, comenta o que você achou. E cara, em resumo, você pode ver que review negativo, eles podem te ajudar, né? Quando você publicar o seu jogo, você vai receber reviews negativos, inevitavelmente. Pode ser que no começo demore um tempo, mas vai chegar uma hora que vai vir um, talvez venha dois, aí você vai começar, ah não, review negativo, ah, eu vou ter que ler isso aqui. Dá um negócio, só que é bom ler por isso, porque no meio das críticas que são injustas ou que não fazem sentido, você vai encontrar pontos que você realmente pode melhorar.
Enfim, espero que você tenha achado minha leitura tranquila, né, porque eu talvez tenha ficado meio emotivo, especialmente quanto ao review, que foi bem negativo, né. Ele criticou o jogo, criticou até a game engine que o jogo foi usado, criticou o estilo pixel art, que é um estilo que eu adoro e que muita gente gosta também, então não tem como a gente ler isso e ficar de boa, né. O Construct já provou, com os vários jogos sendo feitos nele, que ele é uma game engine muito viável para publicar jogos em PC, mobile, consoles. O Rift Raccoon que você viu aqui também está no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Então é uma game engine que funciona assim para você criar os seus jogos, né? Ele ter essa questão de tecnologia um pouco inferior a algumas outras game engines mais robustas faz parte e tudo bem. Se você gosta da usabilidade dele, da facilidade em usar e de como é fácil e gostoso usar essa game engine. Pra mim é uma troca justa, é uma troca que vale a pena, porque eu gosto bastante de usar o Construct. Então tá, gente, obrigado por assistir, deixa um like, comenta o que você achou. Vou deixar um link aqui para você conhecer meu site, conhecer meus cursos e vir aprender a criar jogos como o Rift Raccoon e como os outros jogos que eu criei, usando o Construct também. Muito obrigado novamente, eu vou ali chorar um pouquinho e até o próximo vídeo.